Kissy Oliveira, sou a Beleza do Brasil 2019 e está no ar o nosso primeiro Web Contest. Toda segunda-feira estaremos juntos para conferir cada etapa do nosso concurso virtual. E no dia 6 de junho teremos a grande final, que será ao vivo, isso mesmo. Vai rolar uma live super especial aqui no YouTube, portanto já faz a sua inscrição no canal da Cast Misses, ative as notificações e venha ver grandes emoções do nosso concurso. Vamos ver o cronograma das etapas do Web Contest? O projeto Web Contest é uma iniciativa pioneira da Cast Misses no Brasil, que tem como objetivo realizar um concurso integralmente virtual para escolher a sua representante estadual que fará parte do time das candidatas do concurso Belezas do Brasil 2020. Com a responsabilidade de manter o distanciamento social e garantir a continuidade do nosso trabalho sem colocar nenhuma pessoa em risco, criamos essa oportunidade para seguir formando nosso time, considerando a impossibilidade de realizar as etapas estaduais presencialmente. Além da faixa e a coroa, a vencedora do Web Contest tem uma vaga garantida para a final do concurso Belezas do Brasil, que acontece em São Paulo no mês de dezembro. Nessa edição, a vencedora do Web Contest será representante de um desses estados: Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Tocantins. Elas enviaram material fotográfico, fizeram uma breve apresentação e um desfile captado por vídeo para avaliação preliminar. Meu nome é Amanda Marques. Meu nome é Cristiana Navarro. Me chamo Débora Fraga. Me chamo Diana Morena. Meu nome é Zana Gomes. Me chamo Jennifer Emilaine. Sou Juliane Calixto. Meu nome é Caroline. Meu nome é Milene Fernanda. Meu nome é Natália Chiarelli. Eu sou a Nicole Rosa e eu tenho Carol Temari. Eu sou Sabrina Fonseca. Eu tenho Sala Cardoso, eu tenho Na manhã do dia 7 de junho, as meninas iniciaram o domingo participando do primeiro compromisso Web Contest. Uma reunião de boas-vindas com a diretoria do concurso Belezas do Brasil, elas receberam instruções sobre o Web Contest, sobre o concurso nacional e sobre as franquias internacionais representadas pela Cast Misses. Depois, elas se apresentaram uma a uma, trocaram experiências e foi um momento emocionante. Vamos conferir? Meu nome é Elaine, eu sou a diretora executiva, criadora do concurso Beleza do Brasil, tá? É um prazer ter vocês aqui. Nesse momento não há muito a que ser feito, né? Os concursos vão acontecer dessa forma, quando acontecerem. Pelo menos neste momento, no final do ano já é diferente, mas nesse primeiro momento vão acontecer dessa forma. E a ideia é que vocês saiam com um gostinho de, olha, entendi o que é o concurso Beleza do Brasil. E principalmente com uma preparação
futura, né? Como eu falei com algumas de vocês, uma preparação para outros concursos. Por quê? A partir de semana que vem vocês vão, né, passar pelos cursos, e são cursos que são importantes para a preparação de vocês para a vida, né? Mercado de trabalho, por quê? A gente vai falar sobre liderança, e liderança é o primeiro atributo que é procurado no mercado de trabalho e para a vida, e a comunicabilidade, que é importante para tudo. Comunicação e expressão é importante para tudo. Não adianta nada você ter liderança e não saber comunicar essa liderança. E o nosso concurso começa revelando histórias lindas de mulheres incríveis. No dia 13 de junho, nossas candidatas tiveram uma tarde de muito aprendizado e reflexão. Elas participaram de um webinar Miss e Liderança com a nossa mestra, diretora do concurso Belezas do Brasil, Elaine Cristina. E foi um encontro muito emocionante. Veja. O hábito é eu começar com o objetivo em mente, como eu falei para vocês. Nós não trabalhamos com sonho, porque sonho custa caro, né? Então, o tempo que você passa sonhando, você não realiza. Então, a gente trabalha com objetivo. E o paradigma mais comum, né, da Miss é, eu não posso prever o que vai acontecer, então eu faço o que tem que ser feito, vou entregando aí as atividades do Beleza do Brasil e as situações que me guiem. Se eu tiver luz no dia, eu vou ganhar. Gente, quem tem luz é companhia elétrica. Miss precisa trabalhar. A Miss brasileira, de novo, vou falar da Miss brasileira porque eu não posso falar das outras. A Miss brasileira precisa parar com esse negócio de, é a luz. Vai ganhar quem tiver luz. Não é sobre luz, gente, é sobre trabalho. Tá? É trabalho. E aí, geralmente essa Miss, ela começa sem saber o que ela pretende alcançar. Então, tá, eu vou entrar no concurso de Beleza do Brasil, eu quero o quê com isso? Qual é o meu objetivo com isso? Não, ganhar coroa, tá? Pra quê? Pra depois você guardar no armário e mostrar para seus filhos? O que você quer com essa coroa? Né? Então, ela deixa com que os interesses de terceiros, as circunstâncias, determinem a forma como ela se prepara. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, existem as críticas construtivas e as não, mas não dá para você ficar vivendo de críticas, tem que viver de trabalho. Então, se, sei lá, o meu amigo é maquiador, ele adora fazer isso, então ele acha que o batom para mim tem que ser um batom marrom, então eu só vou usar batom marrom. Não. Olha, eu vou perder porque ninguém comenta, ninguém curte minhas fotos. Não. Entendeu? Não é sobre isso. É sobre definir claramente a sua visão e o propósito. Qual é o teu propósito em ser a próxima Beleza do Brasil? Qual é o seu propósito em ser, por exemplo, eu acredito que vocês estejam aqui porque vocês queiram se tornar a próxima Beleza do Brasil. Qual é o teu propósito? E para isso você precisa definir os resultados antes de agir. Como assim eu vou definir? Eu sou bruxa agora, eu vou lá na frente, deixa eu colocar externo. Eu vou lá na frente e defino, depois eu volto, né? Como é que eu posso definir os resultados? Isso aqui é uma coisa muito bacana, tá, gente? Que eu gosto de fazer, todo ano eu faço minha carta de missão. São objetos, né, enfim, de liderança. A carta de missão é uma delas. Então, faça a sua carta de missão da Miss e paute-se por elas. Então, quando eu falo de definir os resultados antes de agir, como que eu vou definir, gente? Eu estou aqui no concurso, como é que eu vou chegar lá na frente? Eu sou só candidata. Tá. A primeira criação que a gente faz é a criação mental. Então, você cria na tua mente aquilo que você quer. Por isso que você tem que ter um propósito. Por isso que você precisa definir o teu propósito. Tá, eu quero entrar no Web Contest, eu quero ir para o Beleza do Brasil, para quê? Qual é a minha intenção? Qual é o meu objetivo? Só ganhar a coroa? O que eu quero com isso depois? Qual é o meu objetivo? Então, a primeira criação é a mental e a segunda é a física. Depois ela se realiza. Tudo que a gente cria, tudo que a gente faz, a gente cria 2 vezes. E nessa criação mental, eu preciso ter uma agenda clara e produtiva. Eu vou mostrar para vocês como é a agenda da Miss, como tem que ser a agenda da Miss, tá? O objetivo com linha de chegada e prazo. Tá, eu tenho essas limitações. Qual é o prazo que eu tenho para amenizá-las? Qual é o prazo? Não adianta você só escrever estudar inglês, pregar um post-it na tua parede. Não, você precisa colocar prazo. Quanto tempo eu tenho para melhorar isso? Peraí, vou colocar Juliane. Quanto tempo eu tenho para melhorar isso? Você precisa estabelecer, mas, gente, sejam boas com vocês. Não adianta você achar que você tem inglês básico, você precisa aprender inglês, então você tem que ir para o fluente, e que você vai fazer isso em 2 meses. Não vai. Então, coloquem prazos razoáveis para vocês, tá? Então, meninas, para quem chegou, para quem está entrando agora, eu falei do segundo hábito, que é do começar com o objetivo em mente,
E tô falando que tudo a gente cria 2 vezes. A primeira criação é mental e a segunda criação é física. Na sua criação mental, você precisa fazer uma agenda produtiva, tá? Tem um planner, eu vou mostrar o planner. E tudo que você... Seu objetivo, ele precisa ter linha de chegada, ele precisa ter prazo. Não é só, quero ganhar o concurso. Eu quero ser Miss, eu quero entrar, quero ganhar o Web Contest. Não. Você precisa ter um propósito, tá? E uma declaração de missão impactante também é muito importante. Eu vou mostrar para vocês depois a declaração de missão. Então, quando você tem uma preparação produtiva, né? E aí você vai alcançar esse objetivo com excelência. E você só vai conseguir fazer isso se você, durante a sua preparação, tiver uma trajetória de contribuição e realização. A Miss, ela precisa contribuir para algo. Ela precisa realizar algo. Não dá só para ficar no plano do sonho. Não dá. Ela precisa fazer. Tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês e a carta de missão da Miss. Isso vocês podem fazer como pessoa, vocês podem fazer como profissionalmente, tá? Então, pode ter a carta de missão da Miss, da profissional e da pessoa. Todo ano eu faço a minha. Misses altamente eficazes moldam seu próprio futuro. Por quê? Porque você controla o teu reinado. Você controla a tua preparação. Está nas suas mãos. Não adianta você achar que você tem menos chance porque você não tem um preparador. Tá? No histórico do nosso concurso, a maioria das misses que venceram não tinham preparador. Então, está nas suas mãos essa questão. Não permitindo que outras pessoas, que a sua cultura, que as circunstâncias o façam por elas. Uma boa declaração de missão, ela baseia-se em princípios de eficácia, que são aqueles que eu mostrei para vocês. Você precisa, para você conseguir obter resultados diferentes, você precisa ver as coisas de uma forma diferente, tá? E precisa, ou seja, isso é mudar seu paradigma, para você fazer as coisas de uma forma diferente. Então, não adianta você fazer tudo do mesmo jeito e achar que você vai ter resultados diferentes. Não vai. Esclarece o que é mais importante para você, tá? Os seus valores mais profundos. Fornece uma direção e um propósito. Quando você coloca no papel a tua missão como Miss, qual é a tua missão como Miss? O que você quer alcançar, fica claro para você. E aí você consegue ver direito como você precisa se preparar para aquilo. Aborda os aspectos mais importantes da sua vida, porque sim, você tem uma vida pessoal, representa o que você tem de melhor, e você não precisa mostrar para ninguém essa carta, tá? Eu faço todo ano minha carta de missão profissional. E aí, o exercício que eu faço com vocês é esse. Imagine que é o seu aniversário de 80 anos, e que para sua festa foram convidadas todas as misses que concorreram com você, todos os coordenadores que você teve, todas as pessoas que de alguma forma estiveram ao seu lado no seu reinado. O que você gostaria que cada pessoa dissesse sobre o seu legado e o impacto que você causou na vida dela? Vocês imaginaram essa cena? É o aniversário de vocês de 80 anos. Todas as misses que passaram pela vida de vocês estão nessa festa. Todas as meninas que concorreram com você. Todos os coordenadores que você teve, todas as pessoas que te ajudaram. O que você gostaria que essas pessoas falassem para você? Qual o impacto que você gostaria de ter deixado na vida dessas pessoas? Qual o legado que você deixaria? Gente, uma Miss deixa legado. Qual o legado que você quer deixar? Então, quando você sabe exatamente lá na frente, por isso que a gente fala de moldar o futuro. Quando lá na frente você sabe o que você quer fazer, fica fácil para você fazer agora. Por isso que não dá para a gente viver de sonho. Por isso que não dá para, meu sonho desde pequena sempre foi Miss. Ok. E aí, o que você fez para realizar? É sobre ver de forma diferente, fazer de forma diferente para obter resultado. E lá na frente, quando você tiver 80 anos, façam essa carta, escrevam, eu faço uma por ano. Façam essa carta na sua vida. Pensa no seu aniversário de 80 anos, quem você gostaria que estivesse lá e o que você gostaria que as pessoas dissessem para você. Olha, você foi importante para mim, por quê? Por isso. Como Miss, as misses que passaram, as pessoas, o legado que você deixou como Miss. O que você gostaria que as pessoas dissessem para você? E continuando nossa agenda de estudos, nossas misses acordaram cedo ontem. E pontualmente às 9 horas, nosso querido diretor artístico Marco Plá foi o orientador do webinar Miss e Expressão. Olha que bacana. Isso, é a gente quebrar as dicotomias, né? Eu vou sempre lutar contra os opositores binários, né? E o primeiro que eu quero desmontar aqui é o corpo e mente, tá? Essa ideia de que a mente, ela está fora do nosso corpo.
essa ideia de que a mente é uma entidade, né? O nosso governo, e ela está fora de nós, e ela está aí, etérea, né? Ou os pensamentos, ou o nosso emocional, ou o nosso psicológico, Não, gente, o nosso psicológico, emocional, tá aí os estudantes de psicologia para me ajudar, estão no corpo. Elas não são uma entidade fora de nós. Não é um espírito que está flutuando. A gente imagina que a mente, né? Não, essa mente é todo esse design, todo esse desenho das nossas vivências, dos nossos aprendizados, da nossa percepção do mundo. Então, o nosso corpo ele está aguçado a perceber, a trazer para dentro. Quer dizer, até essa ideia de dentro e fora, né? Porque também não está dentro, né? A mente está na pele também. A mente está na, né? O cabelo cai se a nossa mente estiver bagunçada. Né? A pele fica diferente se a nossa mente estiver bagunçada. Então, esse lugar que a mente está é o corpo. É o corpo, pronto. Não tem nem como eu falar muito para não confundir mais. É tão difícil até para explicar, porque a gente faz tudo como dentro e fora, né? A gente esvazia tanto o corpo, a gente maltrata tanto a ele, inclusive conceitualmente, que a gente acha que a mente está fora do corpo, de tão especial que a mente se tornou na nossa sociedade. Né? Então, o corpo, para mim, é o combo do psicológico, do social, desse fisiológico, do que é visto, das nossas relações sociais e culturais. Ele é mergulhado em todas essas instâncias de igual importância. Então, para mim, o corpo não é só os órgãos, né, os membros, a pele. O corpo é a combinação, o combo de todas essas instâncias juntas. E é ela que, engajada nas narrativas, no ambiente do mundo, todas essas instâncias dinâmicas que constroem a nossa identidade, né? Que constrói a nossa relação no mundo. Então, é importante a gente pensar o corpo aqui nesse lugar. É ele que vai produzir a nossa comunicação e a nossa expressão. Um segundo ponto, um segundo conceito que eu vou colocar aqui é a ideia de corpo-mídia. Isso é uma teoria, né, de duas mulheres maravilhosas. Hoje eu estou usando aqui, vou usar o conhecimento científico de muitas mulheres interessantíssimas, importantíssimas, e elas se chamam Helena Katz e Christine Greiner, que foram minhas professoras no curso de Comunicação e Artes do Corpo. E elas trabalham na pós-graduação em Comunicação e Semiótica na PUC em São Paulo. E elas desenvolvem a teoria corpo-mídia, entendendo aqui o corpo como a nossa mídia, o corpo como a mídia de si. Então, a gente muitas vezes transfere a nossa interface para os sistemas de educação, a gente autoriza, né, que nem quando a gente permite os cookies, né, a gente autoriza que fora de nós, né, a nossa expressão, a gente autoriza que façam por nós essa expressão, a gente entrega o documento, entrega a procuração, né, para que digam como a gente deve ser no mundo, como a gente deve ser homem e mulher e outros, como a gente deve ser, sei lá, na vida, em várias instâncias. E é importante a gente estudar a nossa comunicação e a nossa expressão, porque como somos mídia, o tempo inteiro, como ficam gravados em nós, né, os dados, e como a todo instante a gente está no mundo produzindo imagens, então é importante que a gente conheça o nosso instrumento, que a gente afine o instrumento, como disse a Elaine ontem, que a gente se conheça, que a gente perceba que tudo que a gente faz interfere nas outras narrativas do mundo, atravessam as outras pessoas e a nós. Então... Que oportunidade incrível, hein, meninas? A gente sabe como é importante contar com a orientação técnica de especialistas que vivem a rotina dos concursos. A Casting Misses nasceu com esse propósito: preparar, coordenar suas misses, respeitando suas características individuais, exaltando a diversidade da beleza, quebrando padrões e empoderando mulheres de todo o Brasil. O concurso Belezas do Brasil aceita mulheres de até 35 anos, não há altura mínima e pode ser mãe. E esse ano temos uma grande novidade no nosso regulamento. Mulheres atualmente casadas, mulheres trans redesignadas são muito bem-vindas ao concurso Belezas do Brasil. Muito bem, mas quem serão os responsáveis para eleger essa Miss? É hora de conhecer os nossos jurados. Elaine Cristina, nossa diretora executiva.
Johnny Guimarães, nosso diretor de operações e franquias. Marco Plá, nosso diretor artístico. E também nós vamos contar com a experiência e olhar clínico de 2 experts do mundo Miss. Eles são nossos queridos Tarcísio Filho e Beethoven Leite. E não serão só eles que vão desempenhar esta tarefa. Convidamos perfis renomados do Instagram para nos ajudar nesta missão. Blog Mundo Miss, Central da Miss, Miss Brasil News, Missology BR e The Perfect Miss. Gostaríamos de agradecer o apoio e divulgação de todos vocês durante o pré-concurso. Encerradas as apresentações e informações das etapas do nosso Webcontos, vamos conhecer mais uma atividade realizada pelo nosso concurso. Ainda ontem, no início da tarde, nossas candidatas foram desafiadas pela prova IME. Ela acontece no Face of Beauty International, uma das nossas franquias internacionais, que teve a versão brasileira. Vamos ver como elas se saíram? Claro que como esse é um desafio, a gente levou aí 30 minutos exatos. Eu olhei ali, a mensagem chegou para todo mundo no 20. O primeiro grupo está presente, mas enfim. Débora, Mirlene, Ju e Rafa. Então vou dar uma dica para vocês, tá? Tem um sisteminha para quem está no celular ou no Note que chama Speaker View. Se vocês clicarem, quem está falando aparece em destaque. Vou colocar o tempo, eu vou cronometrar aqui. E quando eu disser ok, é ok, tá bom? Não tem como derrubá-las. Então, quando eu disser ok, é ok, tá? Tentem respeitar esse tempo, que é um treino também. Para vocês exercitarem aí a questão do tempo, tá? Então, peraí que eu vou colocar aqui meu... Eu ia pôr o relógio na tela, mas não vou pôr, senão vai tirar a atenção. Grupo 1 está pronto? Então, valendo! Então, boa tarde, meninas. Boa tarde, todo mundo que está aqui. Bom, o nosso desafio, né, acredito que tenha sido igual para todos, foi sobre a educação e principalmente sobre os professores estarem desanimados diante de vários problemas e várias questões que estão acontecendo ou que aconteceram, né? A gente conversou, o grupo, e a gente percebeu o início, assim, no início, que o grande problema vem de muito tempo, né? Assim, a raiz do problema não é agora a pandemia. Não é, nossa, os professores estão desanimados porque agora as aulas são todas online e muitos alunos não têm internet, não têm computador, não têm um celular. A gente percebeu que esse é uma consequência de um problema, de uma raiz que já vem acontecendo há muito tempo. E aí, assim, a princípio, né, para dar essa introdução de tudo que a gente vai falar dentro desses 10 minutos, a gente pensou em cuidar do professor e dentro de uma tríadezinha, né, que na verdade é cuidar da mente do professor, do corpo do professor e da estrutura. Porque também não adianta nada um professor ter muita boa vontade, mas não ter um quadro para dar aula, ou não ter uma internet para dar aula online. Então, assim, todas as nossas soluções ali para tentar minimizar o problema é embasado nisso, né? Da nossa mente, do nosso corpo e da estrutura. Certo? Bom, como a Débora disse antes, nós pensamos bastante nisso, nos problemas que já vêm há muito tempo e como eles ficam mais intensos, né, na situação que a gente se encontra agora da pandemia. E a gente pensou bastante em compartilhar as nossas vivências pessoais, né, para achar soluções para esses problemas ou possíveis soluções. E no meu caso, em relação à estrutura mesmo, estrutura física, eu tenho o exemplo da universidade, né? E é muito nítido, assim, como as universidades que têm mais recursos, que recebem mais recursos e incentivo, elas estão se adaptando muito melhor à situação da pandemia do que aquelas que têm menos recursos.
Eu faço federal, né? Não recebe tantos recursos assim do governo, mas de certa forma a gente conseguiu se adaptar por conta que eu faço pós, né? Então a gente paga o curso e tudo mais. A minha irmã, ela faz USP e é uma instituição que recebe muito incentivo e eles têm muito recurso e muita autonomia para poder se adaptar da melhor forma à situação. E essa questão dos alunos ou dos professores não terem acesso à internet ou a um bom equipamento, foi muito legal como eles conseguiram dar esse recurso a quem precisava, sabe? Eles tinham uma reserva para que isso pudesse ser utilizado quando precisasse. Então, de certa forma, apesar de a gente não ter um ensaio para o que está acontecendo agora, eles tinham um ensaio para se caso acontecesse algum imprevisto. Então, em relação ao equipamento mesmo, a estrutura física, acho que seria mais ou menos isso. E rapidinho, só antes da Ju continuar, a gente percebeu, né, foi até um dos nossos pontos no nosso debate, que hoje em dia o investimento na educação básica é assim baixíssimo, né? Precário, né? Muito precário mesmo. E até uma das coisas que trouxe pra gente, né, na nossa reflexão, que me trouxe, na verdade, foi exatamente sobre por que não existe esse investimento hoje na educação básica, né? Porque é muito claro que a partir do momento que você investe na educação básica, que você ensina o que as pessoas querem, realmente, né, quem tá ali, infelizmente ou felizmente, no poder, pode acabar caindo, né? Então, assim, hoje em dia, a nossa educação ela é muito embasada na necessidade de sobrevivência individual. Eu quero comer, eu preciso viver, eu preciso de uma cesta básica. Eu preciso de uma cesta básica, eu preciso sobreviver, eu. Não pensar, se eu preciso, mas talvez fulaninho precise mais. E talvez tal coisa vai ser melhor para todo mundo. Não é só sobre mim, é sobre todo mundo. Então, a Natália já finalizou? Assim, de acordo com as minhas experiências, eu estudei em escola pública no ensino médio, o que eu percebi, assim, que era muito evidente, era que os professores, eles chegavam na sala de aula muito desmotivados por diversas coisas da vida pessoal deles, ou do comportamento dos alunos, a estrutura também que a escola oferecia para eles. Então, eu acredito que de acordo com o problema que foi contado para a gente, os R$10.000, ele poderia possibilitar um suporte psicológico para esses professores. Eu acredito que poderia fazer parte do corpo de funcionários da escola um psicólogo. Algumas escolas eu sei que tem isso, mas eu acho que as escolas públicas não devem ter esse suporte. Pelo menos não conheço nenhuma escola pública que tem esse suporte. Mas eu acho que seria muito importante para os professores, para a preparação psicológica deles, para eles conseguirem lidar também com os problemas dos alunos que chegam de diversas situações, com diversos problemas na sala de aula, e para eles também conseguirem digerir toda essa informação, todos esses problemas e lidar assim, de forma mais saudável com todas essas situações. Eu acredito que seria esse suporte psicológico. E enquanto Mirlene não chega, vou falar um pouquinho. E talvez, assim, a gente pensou muito sobre esse valor de R$10.000, né? Sim. Porque é um valor fixo. E como a gente pode cuidar do nosso corpo com esse valor fixo de R$10.000? Né? Então, talvez, assim, um próprio professor de educação física que já esteja no quadro de professores daquela escola pode pensar em alguma coisa interessante para os professores. De, nossa, tal horário, todos os professores estão livres. Uma dinâmica.
Vamos fazer uma dinâmica para os professores, vamos alongar, vamos fazer alguma coisa. Né? Então, assim, é pensar realmente em todos os âmbitos para melhorar a qualidade de vida dos professores. Sim. Isso. Então, gente, a gente pensou também nas questões que o Marco colocou, né? Do espaço, do tempo, de como enquadrar todos esses pontos dentro desse problema. E a gente acha que todos esses pontos que a gente apontou aqui, que a gente pontuou, se enquadra nessa problemática, nessa situação. A questão da emoção está enquadrada nos problemas psicológicos, no suporte psicológico, movimento do corpo com atividades físicas, com dinâmicas, até para relaxar também o professor, porque a gente sabe que é uma situação muito tensa e muitos deles trabalham, a maioria deles trabalham todos os 3 turnos. É uma rotina assim, muito pesada. E professor aqui no Brasil não é muito valorizado. A gente não é ensinado a valorizar a profissão de professor. Eles não. Professor faz parte da nossa educação, do nosso. Sem educação a gente não é nada. Um minuto, meninas, para encerrar. Sem educação a gente não é nada. Então, assim, eu acho que é extremamente importante essa discussão também. Essa discussão. O nosso objetivo é que o que foi investido agora, nesse momento, crie realmente uma história para o futuro, né? Porque o que a gente está vivendo hoje vai virar história. Né? O que a gente está buscando como resultado, como solução, vai virar história. Então, assim, acredito que seja isso. Muito bem, encerraram? A Milene não conseguiu entrar, será? Ela respondeu vocês? Então, não. Ela não conseguiu entrar? Não, infelizmente não. Ai, gente. Eu acho que a internet dela caiu. Ela não mandou Pode aqui. ser. Depois a gente vê a situação dela, tá? Se ela responder aí, só pedir pra ela entrar. Então eu vou começar a contagem de tempo para o grupo 2. Vão se preparando, tá? Respiramos. Podemos continuar? Então eu vou começar a contagem de tempo. Boa sorte, meninas. Valendo. Então, gente, boa tarde. O Marco e a equipe do Cast Limits deu o problema, né? A situação problema para a gente, de uma situação que é vivenciado nas escolas públicas brasileiras quase numa totalidade, infelizmente, né? Eu vim de uma escola pública, mas eu vim de uma escola pública fora da curva, que eu gosto de falar que a gente é fora da curva, pelo sentido de que a gente não tinha rios de dinheiro. A gente foi colocado aqui numa situação problema onde foi ofertado R$10 mil para criar uma solução, e R$10 mil é no sentido de uma solução temporária, né? Um plano de prazo curto. Então, nesse sentido, o que a gente tem que trabalhar é vivências e inspirações. É o que a gente consegue usar como sementinhas para que no futuro elas floresçam e a gente não precise de mais recursos, porque aí que complica, né? Essa é a situação das escolas públicas brasileiras, por exemplo. E aí, o que é que tinha de diferente nessa minha escola? Era que quando a gente chegava, a gente era colocado numa situação diferente que a gente não tinha vivenciado antes, porque a gente era colocado como os próprios responsáveis pelo nosso futuro. E essa é uma grande questão na vivência do professor, é que é colocado nas costas dele o peso do futuro de todos os alunos. Então, a frustração que a gente viu aqui na situação problema, por exemplo, é que os alunos não se deram bem na prova Brasil e isso recai totalmente no desempenho dos professores, só que isso é uma questão multifatorial. E aí, um dos primeiros pontos que a gente levantou no grupo foi justamente passar essa responsabilidade, retirar essa responsabilidade somente das costas dos professores, no sentido de empoderar os alunos, de passar as ideias de protagonismo sobre o próprio projeto de vida de cada um, e a partir disso eles desenvolverem o amor e o interesse pela educação. Porque você tá batendo numa porta que não quer ser aberta, vai ser só e somente cansativo. Então não vai rolar. E é o que acontece na vivência dos professores nas escolas. Eles estão o tempo inteiro tentando bater numa tecla que não vai funcionar. E aí, a partir do momento que você consegue cativar esse aluno, dele perceber que o que está sendo passado ali é além do conceito, é além de Bhaskara, é além de geografia e tudo mais, é o poder que ele tem de mudar a própria história,
ele mesmo vai conseguir valorizar. E aí o professor automaticamente vai ser valorizado e tudo flui de uma forma mais simples, né? Mais simplória. E a gente também agora tem outras soluções com as meninas. E um dos outros pilares que a gente acabou discutindo bastante foi sobre que algo que não é muito pensado, mas é de extrema importância, que é a própria saúde mental dos professores. Você lidar com a carga de estresse, muitas cargas horárias extensas, estressantes, lidar com seres humanos, que você está lidando com vários seres humanos, tem lá uma sala cheia com 50 alunos e o professor não dá aula apenas para uma sala. Imagina você estar lidando com personalidades, com dias de alunos, com posicionamentos, tudo diferente, são seres humanos. Então, lidar com essa carga de estresse, que é enfrentar a educação brasileira, o peso que é a desvalorização da educação brasileira, e ainda com o desinteresse dos alunos, é muito estressante. Então, uma das soluções, que seria, como a Rosana falou, a sementinha, seria a implementação de apoio psicológico mesmo para os próprios professores, que às vezes tem para os alunos. Óbvio que a realidade das escolas públicas é outra, é algo precário de muitas coisas, mas seria um ponto a ser estudado para ser colocado. Porque um professor que ele consegue ter uma educação, saber administrar o emocional dele, vai ajudar muito. O desempenho dele na sala de aula, como ele lidar aquilo, não absorver para o pessoal, porque a gente tem que lembrar que professores são seres humanos, que eles não são máquinas para chegar numa sala e impor, vai ser isso, não, eles são seres humanos, eles também sentem, e como qualquer ser humano, é aprender a lidar com as emoções. A gente saber linkar que a vida é uma realidade, não é só a prática, aquilo pragmático. Então, ensinar a esses professores, ter essa educação, palestras, entendeu? Apoio psicológico para os professores. Se possível, até algo que nem custa muito, que é a meditação. É algo que a gente não pensa, mas seria algo barato, que nem custa, tirando o apoio psicológico, que já iria refletir isso na vida deles como professor e na vida pessoal, como seres humanos. Então, isso foi um dos pontos que a gente discutiu, que a gente acreditou ser um dos pilares para ser revertido essa verba, esses 10 mil, não a solução. Agora, a Natália vai falar sobre outro pilar que a gente também discutiu. Então, linkando com tudo isso que as meninas falaram, eu acho que é importante a gente fazer um vínculo, porque quem convive com as crianças no dia a dia, tanto a pessoa que faz a merenda, tanto os pais ou as pessoas que cuidam dessas crianças, eles precisam estar falando a mesma língua das pessoas, dos professores e tudo mais, porque senão um constrói e o outro desconstrói. Então fica para a criança também ter uma base e daí a gente também, a partir desse momento, a gente tira um pouco desse peso somente em cima do professor, porque as pessoas pensam, não, é culpa do professor, é o professor que tem que fazer toda a educação, que toda a responsabilidade é toda do professor, e não, tem todo um ambiente envolvido. Então, se o ambiente está em acordo, eu acho que funciona muito melhor e ajuda muito também a parte dos professores. Eu acho que tiraria um grande peso deles, assim. E claro que a gente tem que valorizar muito os professores, porque são eles que têm a posição de poder mudar uma sociedade, porque são eles que transformam todas as outras profissões. Então, a Rosana, ela vai trazer um exemplo bem emblemático que a gente achou bem pertinente para esse momento também. Para finalizar a nossa fala, né, a gente consegue modificar muitas coisas sem precisar de muito mais do que 10 mil reais, através de modificação de pensamento individual mesmo dos próprios professores, através do momento que a gente empodera esses professores no sentido de que eles se virem, por exemplo, na situação da Malala, que vocês devem conhecer, que é uma simples menina de 15 anos que, com um livro, ela enfrentou uma ação terrorista, ela enfrentou fuzis do Talibã. Então, esse é o professor. Esse é a estrutura da sociedade, ele tem o poder de todo esse impacto social, e tudo dentro de uma sala de aula com um simples poder de fala, com um simples poder de encaixe com a realidade daqueles alunos. A partir do momento que ele se empodera desse conhecimento, a partir do momento que ele se empodera dessa sensação, com certeza as coisas vão fluir de uma forma mais simples. Eu acho que isso dá forças para o professor, para ele acreditar
Então, isso melhora muito também. Ele tem mais disposição para, quem sabe, dar aulas. Então, eu acho que isso vai facilitar muito a vida dele. E, às vezes, não precisa de gastar muito para isso, né? Eu acho que... E ele acreditar no próprio poder dele. Ver que o poder dele está sendo valorizado e acreditar na força dele. Seria reconstituir a força que trouxe a problemática. Seria amenizar e começar uma mudança. Eu acredito que, resumindo, a nossa proposta seria investir esse dinheiro em métodos de educação continuada para empoderamento do próprio professor em si. A gente não consegue modificar, como a gente fala enquanto MIT, por exemplo, a gente vai somar a nossa voz num conjunto para que aí o mundo seja mudado. Não é cada professor ter a responsabilidade de mudar o mundo. Né? Sim. É isso, meninas? É isso. Vamos encerrar? Então tá bom. Muito bem. Milene, amada, cadê você? Oi, nossa, eu tô aqui chorando rio já. Coitada, que susto, hein, minha filha? Saudade, saudade de responder uma pergunta. Na hora né? que você falou assim, tá bom, pode começar, a internet caiu e não voltou até agora. Eu tô com dados móveis do telefone do meu namorado, que meu telefone tá sem rede. E eu falei, meu Deus, eu preciso falar rápido, porque dados móveis é limitado, né? Então, vamos lá, vai então. acabar qualquer momento também. Mas foi bom porque pra você, né, ter uma emoção. Fazer com uma... Mi, eu quero que você vai ter 2 minutos e meio, e se cair não tem problema, tá? Pra você contar um pouco como foi sua participação, como você pode colaborar aí, e vai ser considerado isso, tá bom? Não te preocupa. Vamos fazer. Então, manda bala. Eu e as meninas a gente teve uma sintonia muito bacana e a gente pensou em propostas voltadas para acessibilidade dos professores e também a parte do bem-estar deles, né? E pensando na situação atual de pandemia, em que o professor está tendo que se reinventar e fazer aula online, gravar vídeos, e a gente sabe que nem todos têm essa facilidade ou nem todos têm as ferramentas necessárias para fazer isso bem feito. Muitos deles acabam se sentindo mal ou pensando que não estão aptos para exercer a profissão dando aula em casa. E aí a gente pensou em um investimento em atendimento psicológico para os professores, e algumas ferramentas de trabalhos que ficassem disponíveis na escola para que o professor pudesse retirar e usar em casa, ou então que pudesse usar lá mesmo quando as aulas voltassem a ser presenciais. E como a gente sabe que esse dinheiro, os R$10.000, é um recurso limitado, a gente propôs, né, de relatórios, né, registrando as melhorias, para que essa verba pudesse ser destinada para a escola e para os professores mensalmente. Então, a gente pensou em todas as questões que você disse, Marco, durante a sua apresentação, da questão da emoção, da questão do espaço, do tempo, do que está acontecendo atualmente, e também pensamos principalmente em como todas essas facilidades para os professores, né, e incentivos, eles podem ser contínuos. E aí eu tinha combinado com as meninas a gente falar 2 minutos e meio cada e eu finalizar, e aí aconteceu tudo isso. Já fiz essa conta. Mas bom, aí pronto, você falou 2 minutos e meio. Continuidade. Já acabou? Acabou. Faltam 7 segundos, mas é pra você não cair, pra você ficar em pé. Tá bom. Mas era essa questão da inovação mesmo e fazer diferente de tudo que a gente já viu na história do Brasil, na educação do Brasil. Muito bem. Muito obrigado. Olha lá, resolvido. Ok. Então tá bom. Relaxa agora, tá? Não sofre, já tá resolvido. Vamos para a Cris, Amanda e Nicole, por favor. Oi. Espera aí que eu vou retomar o cronômetro aqui. Respirem. Isso. Muito bem. Estão prontas? Nicole, o microfone tá desligado. Você sabe que eu falo isso sempre para os meus atores antes de entrar em cena. Estão prontos? Enquanto eu não escuto eles falarem sei, aí eu não começo nada. Ah, desculpa.
Oi, Nicole, tudo bem? Oi, eu tô com a bateria caindo, aí se cair, Tá. caiu. Mas você volta. Atenção. Tá. Só um pouquinho. Valendo. Então, boa tarde a todos. Hoje nosso grupo, vamos falar sobre os desafios da educação, os professores, e que a gente teve uma verba de só R$10.000 para poder estar investindo na educação. Esses R$10.000 a gente pode estar investindo em cursos, em equipamentos de qualidade para dar um suporte maior para esses professores, para que eles possam dar um ensino de qualidade, envolver esses alunos e também para valorizar a nossa educação, porque hoje em dia a educação do Brasil ela está muito superficial. Hoje, o simples fato que... Eu vou dar um exemplo. Você tem 15 anos, certo? Você é modelo, está ganhando dinheiro, certo? Aí você fala assim... Eu vou parar de estudar, por quê? Porque eu tô ganhando dinheiro. E isso tá me dando dinheiro. Eu estudando, eu não ganho nada. Então, a gente começa a desvalorizar isso e dar importância para aquilo que tá dando retorno pra gente. Sendo que a educação, ela é muito importante. Por quê? Porque, vamos supor, você tá no Enem. Você tem aquele estresse, você tem aquela preparação o ano todo. E isso é essencial para a sua vida. Porque na vida, você vai ter mais desafios que o Enem. Você vai ter muitos desafios. Você vai ir para a faculdade, você vai apresentar um TCC. Então, não é só isso. Eu estudei em escolas privadas a vida inteira. Só agora que no ensino médio que eu fui para a escola pública, também eu fui por uma escola militar. A escola militar, ela tem mais recursos. Por quê? Porque tem prestígio. As pessoas valorizam mais, porque falam assim, é militar e a gente tem que dar, sabe? E as escolas públicas a gente deixa de lado, a gente fala simplesmente, não é público, escola de pobre, é ruim, a gente não vai dar nada. Entende? Quando eu voltei pro Brasil, as amigas da minha mãe falaram, por que você não colocou essa menina numa escola privada na França? Escola privada na França, a mensalidade é 10 mil euros. Ninguém tem capacidade de pagar 56 mil reais por mês. Uma escola privada na França, ela é ascendente é que antecede, né? Então é descendente de aristocrata, gente da família real britânica, pessoas descendentes de família real francesa, filhos de advogados americanos, gente rica. Então não tem como. Não que não seja impossível, mas uma pessoa que tem sã consciência não vai pagar 56 mil reais com uma pessoa. E eu vou deixar a nossa amiga Amanda falar sobre a parte tecnológica do nosso projeto. Boa tarde, gente. Pensamos em usar esses 10 mil para conseguir recursos para que os professores pudessem trabalhar em casa através de um computador, de um celular, de um tablet, porque nem todos têm esses recursos e esse dinheiro poderia servir para que eles pudessem comprar. E também poderiam ter um atendimento psicológico para a saúde dos mesmos, poderiam fazer alguma terapia. E a questão dos 10 mil é mais para os recursos essenciais para uma boa capacitação deles. E agora eu vou deixar a nossa amiga Cristiana. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Pois bem, eu como assistente social, eu defendo a educação como se ela fosse, ela deve ser. A gente tem que desconstruir essa questão de que a educação tem que ser segregada. É como se fosse o SUS, é universal, é para todos, é um direito de todos. E esses 10 mil reais são muito, muito, muito limitados mesmo. Por quê? A gente tem que saber gerenciar esse dinheiro. E como que a gente vai gerenciar? Como as meninas falaram, comprando equipamentos, por exemplo, computadores, celulares. Nem todos os professores têm condições. Em questão dos alunos também, poder ajudar não só os professores, mas os alunos também, para que ninguém fique para trás, para que todo mundo tenha condições de estudar, né? De levar esse estudo adiante. E essa capacitação seria para quê?
primordial agora, a gente está numa nova era. Depois da pandemia, a gente está vivendo num mundo de certezas. O que vai ser daqui por diante? Será que vai ter um novo vírus? Como que vai ser essa convivência? Como que vai ser essa socialização novamente? Será que a gente vai conseguir voltar a ser como antes, sentar todo mundo do ladinho, assim? Como que vai ser a capacitação, primeiro, psicológica dos professores, depois, como que eles vão lidar com essa situação pós-pandemia? E como que a gente vai conseguir, não só com os 10 mil reais, porque é muito pouco, captar recursos do governo? Porque o governo ele tem um compromisso com as escolas públicas, é obrigação do governo. Então, a gente tem que fazer o quê? Projetos para que sejam avaliados pelo governo e eles, sim, aprovando esse projeto, consigam nos trazer recursos para a escola pública. É isso. Reforçando aqui, gente. Não, tem mais. Vamos lá. Reforçando aqui, só para a gente valorizar mais. Porque se nós não demos valor, outras pessoas não vão dar. E isso é muito importante. Muito bem. Vocês encerraram? E são os professores, como a Natália mesmo disse, é através deles que todas as profissões são... Já o escapulário, tá, gente? Não é papel de cola, não. É escapulário. Tô segurando minha santinha aqui, que eu tô com o coração na mão. Mr. Rinite, tudo bem. Mr. Rinite, eu também tenho. É através do professor que todas as profissões são realizadas. Então, é questão de valorizar o professor e principalmente o psicológico, porque se a gente não tiver com a mente sã, o nosso corpo padece, literalmente. E espero que a gente tenha passado tudo que a gente queria passar. É isso, meninas? Então tá bom. Como é legal acontecer logo depois da aula esse desafio, né? Porque você viu como a vida atravessa a gente? A gente acha que o conteúdo pode ser estável. A gente combina, organiza, viu como é importante a gente se preparar? Porque vem esses desafios. Então, o que acontece quando a Miss, né, começa a espirrar? E aí, como é que a gente lida com essa situação? Se a gente não se preparar, claro que nem todo mundo tem a mesma compreensão, mas a gente está aqui para treinar. Vocês vieram para um web contest para se preparar, né, para essa seleção. Então, tudo é uma oportunidade. Então, o que aconteceu com a Milene é uma questão... eu não acho que nada é por acaso. Nada por acaso. A vida vai dando, né? A vida vai movendo o universo para essas coisas irem acontecendo. Então, é legal vocês prestem atenção, olhem para tudo o que acontece. Tudo isso é aprendizado. Isso é que importa. Como eu me senti, como que eu saí dessa situação, porque tudo isso faz parte da comunicação e não só a solução do problema. Certo? Vocês já viram muita Miss escorregar e cair de bunda no chão e se levantar, né? Como elas caíram e como elas se levantaram fizeram muita diferença. Vamos para o último grupo, que é a Diana, a Sabrina, a Estela e a Jennifer. Tá todo mundo aí? Vocês estão prontas para começar? Estamos. Então é com vocês, valendo. Boa tarde, meninas. Eu vou começar primeiro. Uma das soluções que nós damos foi na formação dos professores, com projetos, com palestras. Hoje a gente sabe que o professor é muito desvalorizado no Brasil, muito mesmo. É uma pena, porque é a partir do professor que se formam as outras profissões. E uma das soluções foi projetos, palestras, para saber como que o professor está, como o professor se sente, até para depois o professor passar para o aluno algo mais concreto, algo melhor, porque o Marco, que é professor, ele sabe que o professor ele tem um roteiro, algo para seguir durante o ano inteiro. E seria bacana o professor passar outra coisa diferente, algo novo para o aluno, tanto inovador para o aluno quanto para ele, para sair um pouco dessa rotina do que é de sempre. E também a infraestrutura, que é importantíssimo, que as escolas hoje no Brasil inteiro, as escolas públicas têm a infraestrutura péssima. Eu estudei a vida inteira, praticamente, na escola pública, e quando uma carteira nova chegava, era uma felicidade total. Quem estudou em escola pública sabe que você
ver uma coisa nova já te chama a atenção, você já tem mais vontade de fazer alguma coisa. Então, uma das nossas soluções que eu apresento para vocês é projetos, é formar o professor, dar uma formação melhor, capacitar melhor o professor para estar dentro da sala de aula. Agora é a Catrinha, eu acho. Bom, gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Então, eu vou falar um pouco sobre recursos de aprendizagem. A gente sabe que a educação é um direito e, querendo ou não, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso. A gente sabe que a taxa de analfabetismo no Brasil, principalmente comparada aos países desenvolvidos, aumenta e nem todo mundo tem a capacidade de chegar até uma escola para estudar, infelizmente. Mas sabendo que a gente recebeu um recurso de R$10 mil e a gente tem que realmente saber administrar esse dinheiro, a gente fala sobre recursos de aprendizagem como assim, materiais didáticos onde o professor pode estar utilizando para dar uma aula mais lúdica, captando mais a atenção do aluno. A gente sabe que o aluno, o professor deve estimular o interesse do aluno à aprendizagem, até mais para uma construção entre uma troca mútua entre professor e aluno. Esses recursos de materiais também, e-books disponibilizados para o professor, para a preparação de uma aula. A gente sabe que o professor, quanto mais conhecimento ele adquire, melhor é a sua desenvoltura dentro de uma sala de aula. E o outro ponto é a especialização do professor. Como a minha amiga anterior falou, é primordial a gente estar sempre capacitando os professores, sempre trazendo novidades dos professores, atualizando eles das novas normas gramaticais, como, por exemplo, a gente pode citar, com palestras motivacionais, onde vai acrescentar não só na questão profissional, mas também na questão particular, na questão pessoal do professor. A gente poder também trazer uma análise didática de como o professor pode atuar, de onde ele está errando, onde ele pode acertar. Cursos de capacitação, onde o professor ele pode estar sempre agregando mais e evoluindo como profissional. Isso vai acrescentar na vida dele de N formas. E a gente sabe que, infelizmente, questão histórica no Brasil, a educação, ela perde, tá anos-luz, mas a gente sabe que com investimento, a gente sabe que com organização, a gente consegue melhorar isso. Olha, se eu olhar um pouco pro lado, é porque eu tô com bullet points, só pra poder discorrer mais sobre o assunto, tá bom, gente? Então, nós sabemos que, ultimamente, no Brasil, a educação tem sofrido inúmeros ataques, tem sido posta à prova. Eu não sei se vocês se recordam, ano passado, no Brasil, que houve diversos... tiraram verbas da educação, e isso ocorreram vários protestos no Brasil inteiro, e essa é a questão, que a educação no Brasil está sempre sendo posta à prova. Daí eu cheguei à conclusão que os professores deviam se capacitar mais, devíamos inspirar os professores a se capacitar mais em relação à educação especial. Porque, gente, a educação especial no Brasil não é um sistema paralelo. Eu não sei se vocês já estudaram com alunos especiais, só que a questão da educação especial no Brasil é um assunto que passa despercebido, entendeu? E muitos professores não sabem como agir frente a determinadas situações. Eu vou usar o exemplo de alunos surdos, que existem professores que inspiram os alunos surdos a terem uma educação continuada, sabe? E eu acredito que, ao capacitar mais os professores, abrir essa discussão sobre a educação especial no Brasil, porque é necessário, os professores inspiram os alunos surdos a continuar a sua educação, seria um ponto muito viável. E também a questão das libras, os professores aprenderem a língua brasileira de sinais, que eu acho um ponto muito interessante que deve ser discutido também. Agora eu vou passar para a Diana. Cadê a Diana, gente? Eu.
Gente, de antemão eu peço desculpa, porque os vizinhos estão fazendo uma festa, literalmente. Eu tô aqui controlando o emocional, porque eu tô achando um absurdo, mas enfim, vamos lá. Então, o nosso objetivo, o objetivo do nosso grupo, foi levantar algumas questões que a gente poderia melhorar na governadora Aniele Branco. A gente recebeu, como as outras, um orçamento de R$10 mil, e com isso a gente entendeu que a gente não podia somente voltar para a capacitação do professor. Professor capacitado trabalhando no ambiente escolar sem material, sem um ambiente minimamente bom, entre aspas, de trabalho, ele não vai fluir. Não adianta ele ter uma capacitação e ele não ter recursos para colocar isso em prática, né? Por sua vez, o aluno em um ambiente escolar que não é legal, uma escola que não tem uma estrutura, enfim, ele não vai se empenhar da mesma maneira na aula. Então, a gente entendeu que está tudo interligado. O professor precisa se sentir valorizado não somente no fato da escola estar querendo capacitar ele, no lugar de substituir. Ele precisa se sentir valorizado também em ver que ele está conseguindo cativar aquele aluno, em ver que ele está conseguindo, poxa, eu estou num ambiente de trabalho que é legal, eu trabalho com pessoas que, né, a gente está todo mundo na mesma sintonia, eu tenho um material legal, eu trabalho numa estrutura legal, os meus alunos estão interessados, então é isso aqui. Não que ele pare e estacione, mas que ele que ele sinta tesão naquilo ali, sabe? Que ele pegue o sonho da vida dele e que ele coloque aquilo ali em prática. A escola está investindo em mim, os meus alunos estão empenhados, o ambiente escolar é absurdamente agradável, os outros funcionários que agregam também, direto ou indiretamente, no meu serviço, também são legais, então, como diz popularmente falando, pau na máquina. Vamos fazer da conta. Os R$10 mil, realmente eles são curtos, mas isso não quer dizer que seja um empecilho. A gente pode fazer desses R$10 mil render muito mais. Se a gente conseguir administrar e empregar direitinho esses R$10 mil, futuramente, R$10 mil de repente pode ser a bonificação de um professor. Por que não? Né? Quanto melhor a escola for, quanto melhor o profissional for, mais alunos serão atraídos. Mais alunos serão atraídos. Então, mais a escola vai se tornar cada vez maior, o profissional vai estar cada vez mais empenhado. E, enfim, a gente acha que é isso, é tudo interligado. E foi. Parabéns, meninas, vocês fizeram um ótimo trabalho. Nossos jurados avaliaram a trajetória de vocês até aqui e chegou a hora de anunciar o top do nosso Web Contest. Quais os candidatos que seguem para a próxima fase? Eu estou muito ansiosa. Cadê as torcidas? Quem será a vencedora do primeiro Web Contest do concurso Belezas do Brasil? Lembrando que o anúncio é feito de forma aleatória e nós vamos conhecer a favorita dos missólogos. A nossa semifinalista, ela foi escolhida pelos perfis dos nossos convidados e ela é a Miss Carol Laisla. E a segunda semifinalista do nosso Web Contest é você, Diana Morena. E chegou a sua vez, Osana Gomes. Pode comemorar, Natália Chiarello. Ela também está classificada, Sabrina Fonseca. Você conseguiu, parabéns! Jennifer Emilaine. E pode respirar aliviada, Estela Cardoso. Faltam apenas 2 nomes. Quem será a próxima? Você está na próxima fase. Juliane Calixto. E agora é a última. Quem será a última semifinalista? É a Miss Débora Fraga. Parabéns, meninas. Esse é o top que vai escolher a candidata estadual para o concurso Belezas do Brasil. Nossa próxima etapa promete ser emocionante. E na segunda rodada teremos entrevistas individuais.
Na segunda-feira nós vamos conferir a performance das meninas. Você não vai perder, né? Nos vemos na próxima semana. Beijos!